Meus amigos, estamos começando mais uma edição do podcast Inspiração, podcast número 2 do Inspiração, e a repercussão do primeiro foi maravilhosa, foi fantástica. Pessoas incríveis mandaram um feedback pra gente, falando da primeira edição, se emocionando com a primeira entrevista. Acho que cumprimos aí o nosso papel, né? Tenho absoluta convicção de que cumprimos o papel na primeira edição do podcast Inspiração, uma parceria no site amaurijuniornews.com.br, Obser Produtora, do Rafael Baldão, da Jéssica, profissionais especiais aqui de Muzambinho, da nossa região, o apoio sempre da milbr.net, a marca da melhor internet. Podcast Inspiração, como eu contei para vocês, tem o objetivo de contar histórias incríveis, histórias que possam transformar a vida das pessoas. E também fatos do dia a dia, fatos importantes de Muzambinho e da nossa região que realmente fazem a diferença. A exemplo do podcast Inspiração, que tem o objetivo de fazer a diferença na sua vida. Você de Muzambinho e de você da nossa região. Olha, coloque a sua empresa aqui no podcast Inspiração. Este é o Inspiração número 2. E vamos bater um papo hoje maravilhoso com duas pessoas espetaculares, uma de Guaxupé e uma de Guaranésia. Um amigo absolutamente querido, não cabe no coração pelo tamanho dele. Eu precisava ter um coração maior para caber esse meu amigo no meu coração. E depois eu quero perguntar para o segundo entrevistado uma pergunta interessante. Mas queria apresentar para vocês Vital Madeira, grande Vital Madeira, da cidade de Guaranésia. Ele é lutador de jiu-jitsu lá em Guaranésia, ele já lutou boxe, mas é uma brincadeira, né? Ele é cabeleireiro lá na cidade de Guaranésia e já atuou em Muzambinho, no Senac, né, Vital? E tem uma credibilidade espantosa aqui em Muzambinho e na região, pelo trabalho profissional também. Porque o que mais impressiona no nosso amigo Vital é realmente o seu coração. Vital, seja bem-vindo ao Inspiração. Que honra te receber aqui. A honra é totalmente minha, Mauri. O prazer é incomensurável estar aqui hoje no seu podcast, no segundo podcast. Jamais vou esquecer essa colocação, essa classificação e a positividade que isso vai repercutir na minha vida. Importantíssimo para mim retornar a Muzambinho, onde fiquei por mais de 3 anos como instrutor do Senac. Quem que foi a tua instrutora do Senac, Vital? A minha coordenadora foi a Sandra. Sandra Marques. É a Sandra Marques, que me descobriu no Senac de Guaxupé. Ô, Vital, você já lutou boxe lá em Guaranésia, é isso? No dia a dia, no dia a dia. Foi um zagueiro tipo Júnior Baiano lá da Fazenda da Onça, é isso? Exatamente. Muito bom da sua vida, Vital. Maravilha, a minha vida é um livro aberto, meu irmão. Ô, Amaury, prazer demais, cara. Vital Madeira, eu deixo as honras, você fazer as honras da casa e apresentar o nosso ilustre convidado da cidade de Guaxupé. Por favor. A todos vocês que nos dão o prazer, eu gostaria imensamente de apresentar um parceiro, um guerreiro, que está conosco já há algum tempo, faz um trabalho fantástico com aqueles que não conseguem expressar a dificuldade da vida. Então, meu amigo Pedro Cruvinel, seja muito bem-vindo. Nós estamos classificados como os segundos, mas seremos os primeiros, com certeza. Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui podendo conversar um pouquinho, poder explanar sobre o Ecoespaço, que é um espaço que eu sou um pouco suspeito para falar, e o Vital é um parceiro nosso lá, é muito apaixonado. Estou muito feliz de estar ao lado dele aqui para a gente poder contar um pouquinho da história da nossa associação lá. Legal, o Pedro, o Vital vai ser o meu copiloto hoje nesse podcast, de número 2, porque nós tivemos você está enganado, é o número 1, hoje é o número 2, mas em questão de colocação de audiência, nós somos humildes, nós deixamos para quem está assistindo a gente achar o que achar, né? O importante é que eles estejam junto com a gente. O Vital vai ser o meu copiloto hoje. O Pedro, você é de Guaxupé? Sim, eu sou nascido em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Mas desde os meus 11 anos eu moro em Guaxupé e sou um guaxupéano de coração, de
ganhei o título de cidadão guaxipeano, para mim vale mais que minha certidão de nascimento lá de São Paulo. Você sabe que eu estava em Guaxupé fazendo um evento e teve um político importante lá de Guaxupé, chegou perto de mim, me cumprimentou. Mauri Júnior, tudo bem? Como é que você tá e tal? E eu cumprimentei e ele parou, olhou na minha cabeça e falou assim, mas você tá ficando careca? Ô Pedro, fisioterapeuta. Sim, isso. Minha formação é de fisioterapia. Já tinha consultório em Guaxupé? Já atuava nessa área em alguma clínica, hospital, alguma coisa? A história minha de profissão, quando eu comecei a escolher o que eu queria ser profissionalmente, eu tinha muita vontade de mexer com animais. E, e aí, na época, meu irmão fazia fisioterapia, meu irmão é das minhas inspirações, Doutor Diogo? Isso, o Diogo é uma pessoa que eu admiro demais, eu tenho como exemplo. E o Diogo já estudava e aí, através de conversar, né, de interesse ali, de saber de tudo né, que a fisioterapia possibilitava, antes de eu começar a graduação, eu já tive acesso à ecoterapia. E Deus foi muito bom comigo, que Ele me deu a oportunidade de estudar e hoje trabalhar né, com as pessoas ditas como especiais e os animais. Aí hoje eu tô lá junto a uma equipe fantástica da ecoterapia que entre profissionais e voluntários a gente tem mais de 40 pessoas em exercício de Perfeito. semanais, né? Ô Pedro, o que é a ecoterapia, para quem não tem conhecimento nenhum, é leigo, né? Uma ecoterapia em Guaxupé, eu não sei o que é, eu sei, mas eu quero que o meu Sim. internauta saiba o que é. E quando que surgiu, Pedro? Em 2015 foi quando a gente fez a primeira sessão de ecoterapia como associação, né? Que, que leva o nome, né, do filho da dona Joana, que foi uma parceiraça nossa, é uma parceiraça, é uma pessoa que só tenho gratidão a ela, ao seu Ismael, que levam o menino leva o nome da associação, que é a Associação... Gabriel da Silva? Associação Filantrópica Gabriel da Silva Carneiro. E aí a gente começou os atendimentos lá com um grupo de 6 crianças, né? E a partir disso foi aumentando, como a gente vai conversando sobre aqui. Mas só para falar o que é a ecoterapia, a definição dela. A ecoterapia ela é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar nas áreas da saúde, educação, social e esporte. Então ela tem uma abrangência muito grande dentro né, da aplicação do método, né, junto ao ser humano. E a gente está tendo possibilidade de grandes avanços, né, em todas essas áreas, né, tanto da saúde, quanto da educação, quanto do social, quanto do esporte. Depois, se vocês me permitirem, eu falo um pouquinho de cada projeto que a gente tem vinculado a isso. Nós vamos conversar a respeito. E para você que está assistindo a gente, você não tem ideia da grandiosidade que é a ecoterapia. Fica lá no sítio São João, Estrada Serrinha, não é isso? Isso. Lá na cidade de Guaxupé. Em termos de estrutura física, qual que é a área e o que contém dentro dessa área da ecoterapia, Pedro? A gente hoje, né, tem uma área de 25 mil metros, que é na onde que está instalada a sede da ecoterapia. A gente faz o arrendamento de mais 40 mil metros para que os nossos animais vivam como animais, né, que são os cavalos, vivam soltos na natureza, eles têm o habitat mais natural possível. E lá dentro de estrutura a gente tem, né, as salas de atendimento, tem né, a sala de atendimento de fisioterapia, sala de atendimento de terapia ocupacional, sala de atendimento de neuropsicopedagogia, sala de atendimento de fonoaudiologia e tem os outros projetos lá, que tem um projeto muito legal que chama Vivência com o Futuro, que é a interação entre as crianças especiais e os idosos. Aí esse projeto ele tem uma sala própria dele, onde que ele tem uma equipe multidisciplinar completa, que faz o acompanhamento de 30 idosos. A gente também tem uma sala lá que é destinada a um projeto da criança e do adolescente, onde contempla 16 crianças e adolescentes através de estimulação cognitiva e pedagógicas. E temos toda a infraestrutura de ecoterapia, que temos um picadeiro coberto lá de 1.000 metros, temos uma pista de grama lá embaixo, e tem a parte de terapias mediadas por animais, a parte tem um pomar terapêutico, e agora Deus foi muito bom com a gente que
A gente está finalizando o centro de autismo. Início de maio a gente já começa a fazer os atendimentos dentro desse centro de autismo que a gente conseguiu através de parcerias com excelentes pessoas, onde que eu só venho aqui agradecer. E a gente também vai fazer a inauguração do SIM, que é o Centro Integral de Neurologia, onde que a gente vai estar com foco principal na sala de integração sensorial, o Pedia Suite, que é um tratamento intensivo numa gaiola de habilidades, e a gente vai estar ofertando atendimento principalmente para as pessoas de baixa mobilidade dentro desse espaço, vai fazer também um circuito psicomotor lá, e agora o Vital abraçou a causa junto com a gente, e se Deus quiser, até no final do ano também, a gente vai estar com a hidroterapia rodando lá dentro. É amplo demais, é grande demais a estrutura de atendimento da ecoterapia, Vital. Daí o Ecoespaço. Daí o espaço. Quando a gente fala em ecoterapia, quem está, de repente, acompanhando a gente, fala assim, tem alguns cavalos lá e só. Não é, Vital. Não. Você que não gosta de cavalo, que grandiosidade é isso, Vital? Uma maravilha, uma maravilha. Quantos cavalos tem o espaço, o ecoespaço, hoje, atualmente, Pedro? Atualmente a gente conta com 12 animais. E muito importante essa fala sua sobre o animal, porque o animal é nosso principal agente. Ele é um agente terapêutico fantástico, ele consegue oferecer estímulos que nenhuma outra estrutura consegue oferecer esse estímulo. Esse estímulo ele acontece através dos movimentos tridimensionais. O que seriam esses movimentos tridimensionais? É um movimento semelhante ao movimento da pelve humana, que é para frente e para trás, para um lado e para o outro, para cima e para baixo. Então, em uma sessão de ecoterapia, um praticante numa montaria clássica, com alinhamento biomecânico correto, gera mais ou menos 2.000 deslocamentos. Então, você imagina o que é você tirar um cadeirante e ele realizar a montaria dele no cavalo e ele ter a sensação de 2.000 deslocamentos durante 30 minutos. É algo impensável. É magnífico. Eu trabalho também lá no Núcleo de Promoção à Saúde da Unimed. A gente tem uma equipe multidisciplinar completa lá e a gente vê os resultados clínicos e os resultados da ecoterapia e um agrega demais ao outro. Então, eu tenho toda a vivência prática dentro de clínica lá com a equipe multidisciplinar da Unimed, junto com a equipe multidisciplinar da Eco e mais a ecoterapia que complementa, e eu posso falar com toda certeza, os resultados são muito benéficos. O número de animais é suficiente, é adequado? Vocês precisam de mais animais? Qual que é essa situação? Deus olha pra gente com muito carinho, sabe? Tipo, desde quando a gente começou o projeto, que eu falei que a gente iniciou com 6 praticantes, hoje a gente atende mais de 200 praticantes. 274? Isso, no raio de 15 cidades ao entorno de Guaxupé. Hoje a gente tem praticantes que vêm lá da divisa, perto de Alfenas. A gente tem praticantes de Monte Belo, Caconde, Muzambinho, Nova Juruáia. Resende, Muzambinho, Juruáia, São Pedro, Guaranésia. Monte Guaranésia, Santo, né? Guaranésia, Juruáia. Então, o entorno Tapiratiba, a gente atende o entorno ali todo. E graças a Deus o projeto foi expandindo. E hoje os nossos animais, né, voltando no quesito animal, eles são animais preparados. Por quê? Porque esse movimento tridimensional que eu citei para vocês, a gente consegue fazer algumas adequações dentro desse movimento. Por exemplo, a gente consegue fazer o cavalo antepistar, sobrepistar, transpistar. Cada tipo de passada que a gente executa é um tipo de estímulo que chega ao nosso praticante. Então, o cavalo ele tem que ter uma morfologia muito boa, ele tem que ter uma índole muito boa, ele tem que ter aprumos muito bons. Para quê? Para que o movimento chegue o mais puro possível. Aquela citação que o senhor fez há pouco, falando que, né, tem um cavalo lá, muito bacana. O cavalo por si só, eu falo que é um anjo de pata. Mas quando a gente tem ele como agente terapêutico, a gente precisa de um cavalo muito, muito próximo da perfeição. Em que sentido? Que a gente está mexendo com os melhores seres humanos do mundo. Sim. A vida inteira eu tive cavalo de prova, eu sempre gostei muito de cavalos, mas o real valor do cavalo eu senti o dia que eu montei meu primeiro praticante. Ali eu senti a verdadeira função dele. E eu falo para todo mundo que os cavalos que a gente precisa ter na ecoterapia, eles precisam ser os melhores cavalos, porque eles estão lidando com as melhores pessoas. Perfeito, Pedro, perfeito. Essa questão do efeito no paciente, a gente pode abordar
também, mas eu gostaria que você especificasse para quem está assistindo a gente, porque de repente se pensa assim, a ecoterapia atende apenas autistas, apenas síndrome de Down. Não é bem assim. O leque de atendimento de casos é muito grande, não é? Sim. Hoje a gente tem idosos lá, ó, o idoso mais idade, nós de 86 anos, montando a 86 cavalo. anos montando a cavalo. Ele monta a cavalo, isso a gente gera atenção, concentração, diminuição aumento, né, da funcionalidade, diminuição de dores, tudo isso proporcionado ao idoso. A gente trabalha amplitude de movimento, por exemplo, a gente consegue trabalhar com argolas e um bastão, por exemplo, que o idoso trabalha, levantar e voltar o braço. O que a gente vai estar trabalhando junto com isso, assim, falando num português bem simples? Que ele pegue um saco de arroz no alto do armário, consiga trazer esse saco até no fogão ali para fazer, né, a sua comida. A gente busca funcionalidade. A ecoterapia ela é indicada a partir dos 3 anos, né, e dentro das indicações, igual eu falei, ela é indicada na área da saúde. Então, na saúde a gente pode pegar casos neurológicos, síndrome de Down, autista, lesado medular, pode pegar pode pegar AVC, todas as indicações, Parkinson, né, na parte neurológica, pode pegar casos ortopédicos. A gente consegue trabalhar muito a parte sensorial. Você imagina, você está montado sobre um cavalo, você rela a mão nele, o cavalo ele tem a temperatura, tem o pelo, ele tem reação ao movimento, ele faz pequenos tremores. Então, o cavalo mesmo parado, ele está em movimentação através de estímulos sensoriais. E aí a gente trabalha muito na área da educação também, onde que a gente consegue trabalhar atenção, concentração, lateralidade, percepção espacial. Hoje a gente tem ganhos muito significativos com a ecoterapia na parte de inclusão escolar. A gente tem um projeto lá que ele chama Projeto Via, que ele está relacionado pura e exclusivamente à parte escolar. O que é esse projeto? A gente tem um praticante que frequenta o ensino regular, né? E esse praticante convida a sala dele de aula inteira para ir lá no ecoespaço. E aí o que acontece? Aí as funções mudam. Ele faz toda a apresentação de tudo que ele consegue fazer sobre o cavalo e depois a gente convida a sala de aula inteira dele para montar cavalo. Então, às vezes, aquela criança que não consegue participar de uma atividade na educação física, ele consegue fazer coisas em cima do cavalo que às vezes seus amigos vão ter um pouco de dificuldade. E a parte de inclusão escolar acontece de uma forma muito, muito leve e muito bacana. A gente tem relatos dos professores muito legais sobre isso. E na parte social também, hoje a gente tem bastante atendimento relacionado a pessoas que têm dificuldade de socialização. Muitos casos de depressão a gente consegue ver que o cavalo consegue reverter de uma forma muito benéfica. Então, as sessões de ecoterapia ela tem uma abrangência muito grande, tanto de indicações quanto de benefícios. Perfeito. Vital, fica à vontade. Meu copiloto, se quiser perguntar alguma coisa, fazer uma colocação, você que tem também amplo conhecimento a respeito da ecoterapia lá em Guaxupé, no ecoespaço, né? Uma historinha em Fica à relação... vontade. Muito obrigado, Mauri. Em relação ao Pedro, nós tínhamos cavalo, eu, meu filho, e conhecíamos o Indinho. Porque hoje tá de boné e tá ficando careca, né? Mas tinha um cabelinho escorrido. E já era um jovem promissor, porque era da casa da gente, de dentro da casa da gente. No primeiro dia que ele, já como adulto, foi até a minha casa para falar a respeito do ecoespaço, nós tínhamos o conhecimento do Sr. Ismael antes, que Deus levou, o câncer acabou abortando o trabalho que era feito, mas nós já tínhamos um conhecimentozinho. Mas eu não imaginava que o Indinho que ia lá em casa, que andava nos nossos cavalos, ia conosco uma venda numa fazenda toda sexta-feira, isso foi durante 10 anos, ia se transformar nessa majestosidade que é o Pedro hoje, sem sombra de dúvida. E quando você fala em qual que é a palavra? Não consigo nem falar. O quê? Majestoso, né? Majestoso. A gente não está falando, né, Vital? Apenas no aspecto profissional. Mas nós que conhecemos o Pedro Cruvinel, no aspecto do humano, no ser humano, né? Exatamente. E os funcionários lá do Ecoespaço trilham o mesmo caminho. Quando nós vamos chegando lá no portão de entrada, parece que o ar
ele se transforma. A gente não quer sair de lá. Eu tô sempre lá. Eu tenho uma definição para isso, que eu vou fazer essa pergunta no final da entrevista para o Pedro, mas eu tenho uma definição sobre isso que você está falando. Então, é muito bom. E é uma coisa interessante, Amaury, sempre que existem uns projetos, quando ele passa para mim alguns projetos, eu falo assim, gente, mas vai ser muito difícil conseguir isso. Antes de botar em prática, as pessoas que conhecem, que sabem, que acreditam no trabalho que é feito, às vezes ficam até bravos, mas você não me procurou, você não me pediu ajuda. Então isso é extremamente gratificante, porque eu acredito piamente que as coisas não são coincidências, são providências divinas. Propósitos, falei isso no podcast anterior. Então, o que é que acontece? Quem ouve falar do ecoespaço, do ecoterapia, não tem ideia da realidade, do que é realmente. Então a gente convida para que vá nos conhecer, que vá ver. Então, no primeiro dia que nós tivemos contato, depois de ele adulto, essa pessoa que é, ele não pode ser o mesmo menininho. O indinho? Um indinho, mas que futuro promissor que é esse? Aí agitei um pessoal nosso, lá de Guarnés, o César Petreste, que é um parceirão também nosso. Falei, olha, tem um indinho que andava a cavalo conosco, aquele menininho tá pedindo ajuda. Prontamente começou a nos ajudar. E todas as pessoas que a gente leva o problema sempre nos traz a solução da melhor maneira possível. Isso é fantástico. Primeiro dia que ele falou em Costelão para ajudar, ele pensou assim, será que a gente põe umas 200 pessoas? Entrou 500, aí ele veio lá para mim e falou assim, puta, a estrada tá cheia de carro parado, como é que eu faço? Deixa vir para dentro, eu vou lá conversar. O seu Nelson foi lá conversar. Ó, pessoal, estamos no final, mas ano que vem tem mais. Nós não mandamos as pessoas embora. Pelo contrário, trouxemos essas pessoas para nós. Então isso foi uma coisa fantástica. O início que teve nesse esquema do Costelão. E assim, todo projeto que se bota na planilha, logo ele começa Acontece. Logo ele acontece. Qual que é a importância do ecoespaço para Guaranésia? Você que é de Guaranésia. Qual que é a importância para Guaranésia especificamente? Guaranésia estava com 7 assistidos do Tapai. Esse ano teve um problema de horário, um problema de transporte. Mas nós temos o Maicon. O Maicon é um garoto de Guaranésia que ele morava na roça e sempre mergulhava no mesmo rio. Mudou para a cidade. Tempos depois foram lá fazer um churrasquinho naquele lugar gostoso. Ele achou que estaria com a mesma quantidade de água e mergulhou. Só que o rio assoreou. E ele ficou tetra. É um dos meninos assistidos lá no Eco. E que o resultado dele, inclusive ele virou pastor. Ele é palestrante hoje. E os movimentos dele, quem só mexia o pescoço, você vê que maravilha que é o resultado para ele. E tem o Hugo também, que é um outro garoto cadeirante lá, que a gente vê o resultado e eles são extremamente gratos. Mas extremamente. Quando eles conversam com a gente, normalmente os olhos marejam. Normalmente. Pedro, para quem está assistindo a gente da região, quem que encaminha o paciente para a ecoterapia? É o fisioterapeuta? É o médico? Tem uma comissão especial? Como que acontece esse encaminhamento do paciente, seja ele autista, síndrome de Down, idoso ou o que for, para o ecoespaço? Esse encaminhamento ele pode vir de profissionais da área da saúde, da educação social ou esporte, né? Igual as indicações da ECO. E aí quem vai indicar ou contraindicar para o tratamento é a equipe lá da ECO. Da ECO. Isso, porque tem os praticantes que são indicados, os praticantes que são indicados com alguma ressalva, que a gente tem que ter algum cuidado especial com ele durante a sessão de ecoterapia, e tem os praticantes que são contraindicados. E aí a equipe que faz a avaliação, aí ela vai ver se tem indicação com ressalvas ou a contraindicação. E aí o praticante sendo indicado, né, vai montar o plano terapêutico dele e fazer a execução das sessões. Perfeito. Eu perguntei pro Vital a respeito de Guaranésia, da importância para Guaranésia. Queria que você falasse de Muzambinho. Muzambinho foi criado há pouco tempo e agora formalizado legalmente o Grupo Amor Azul. O presidente Caroline Souza, através da vereadora Sandra Marques. Importante trabalho. Como é que o Pedro Cruvinel vê esse trabalho em Muzambinho, Pedro? Eu tenho muita admiração
por todo mundo do Amor Azul. O Amor Azul, a gente tem bastante parceria e, e eu vejo eles como um grupo que vai ter uma expansão gigantesca. Por quê? Porque tudo que eles fazem com muito amor, muita coerência, Seriedade, né? seriedade. É um grupo muito, muito bacana. E eles estão conseguindo parceiros muito legais, pessoas que estão vindo para agregar mesmo. E eu tive acesso ao Amor Azul através da Érica, do Mikael, que o Mikael já fazia sessões de ecoterapia. E aí, muita gente do Amor Azul, eles levaram uma quantidade bacana de pacientes lá, praticantes para a gente. E a gente fez um treinamento muito legal também com pessoas que vão estar lidando no dia a dia com eles. Hoje a gente tem uma parceria onde que o Amor Azul está em algumas avaliações lá com a gente, tem os atendimentos de ecoterapia e agora a gente está fazendo algumas parcerias também para encaminhamento para médicos. Toda essa parte é o que eu sempre sonhei, é o que eu sempre busquei dentro de todas as instituições, é que a gente juntasse pelo ideal que é comum, né? Que são as pessoas que precisam do nosso serviço e o Amor Azul é um desses parceiros fortes que a gente tem. Eu tenho uma admiração e um respeito muito grande por eles. Muito bem, nós vamos falar ainda do projeto Caminho da Inclusão, projeto Vivência com o Futuro. Quero que você aborde um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos falar aqui de um projeto que nos encanta e que o Vital está encantado. O Vital, você concorda comigo que o Vital é uma criança que cresceu demais, mas ainda é criança e o coração dele é maior do que ele, Pedro? Você concorda comigo? Concordo, porque é o que eles falam, né? Que as crianças que são sonhadoras, né? E o dia que a gente parar de sonhar, alguma coisa errada tá, né? Que eu acho que os cabelos brancos brotou demais, né? Grande Vital Madeira. Vital e Pedro, projeto de hidroterapia. É um novo bem que será implantado lá no Ecoespaço. Queria que vocês dois falassem a respeito que andamento que está, já começou a mobilização da região. Fique à vontade, Pedro e Vital. Esse projeto da hidroterapia é um projeto que, assim como a ecoterapia, ele tem os benefícios específicos, né? E algumas aplicações que a gente consegue fazer que o meio aquático gera benefícios também imensuráveis. E através de um grande amigo nosso, né? Ele estava junto com nós pescando lá esses dias, o Ivonildo. Nós sentamos com ele e falamos: Ivonildo, nós precisamos desenhar um projeto aqui, porque esse projeto a gente vai pegar desde a estimulação precoce que a gente tem aqui, desde os neonatos, até o público da terceira idade, conseguindo abranger as famílias, os cuidadores, todo mundo dentro de uma atenção através do projeto da hidroterapia. E aí o Ivonildo, né, desenvolveu uma piscina com total acessibilidade. Ela vai ter uma rampa para estar tendo acesso a ela. É uma piscina de 14x7 num tamanho muito bom. E dentro dela a gente vai conseguir gerar inúmeras possibilidades, desde dos neonatos, repetindo, até o público da terceira idade. Ele é um projeto que ele começou a caminhar, a gente já ganhou a cobertura do barracão, vai ser uma piscina coberta, aquecida, com temperatura ideal, tanto para hidroterapia quanto para hidroginástica. A gente conseguiu já ganhar a parte dos aquecimentos, bombas, motor. O Vital conseguiu ganhar a parte dos blocos para a gente fazer a caixa da piscina. E agora a gente está à procura de parceiros para a gente conseguir, né, levar esse projeto até o final. A gente precisa pagar a mão de obra, azulejo, a parte da ferragem, a parte do cimento, do concreto, essa parte, mas se Deus quiser e Deus há de querer, eu tenho certeza que Ele quer. Mas o avanço é incomensurável, né? O avanço é muito grande, né? A gente começou a correr atrás desse projeto há 3 meses e a gente já tem 40% da piscina. Vital, o envolvimento, a mobilização regional, você está muito envolvido com isso, está num empenho assim incrível, eu sou testemunha do envolvimento do Vital Madeira, mobilizando as pessoas, pedindo. O Vital é bom de pedir. Pode usar ele lá, porque ele é bom de pedir. Vital, a mobilização regional em torno da hidroterapia. O bom
é que o resultado será de mamanda caducando. E sempre as pessoas têm em casa uma criança ou um idoso necessitando. De repente, uma criança que não caminha, mas na água parece um lambari. Então, a gente consegue sensibilizar todos os níveis da sociedade, inclusive entidades. Igreja, centro espírita, maçonaria, no particular. Graças ao bom Deus, eu não estou pedindo para mim. Eu estou pedindo normalmente para aquele que não sabe pedir. Mas a sua credibilidade soma muito. São 30 anos nessa história, né? São 30 anos. E é uma coisa interessante porque só o Bom Jesus da Penha tinha o costelão. Hoje, ou seja, em 2024, nós temos 10 costelões agendados, todos eles beneficentes. Mas o chefe é de Bom Jesus da Penha. O chefe é Bom Jesus da Penha, que nós temos Nelson Castelli. Um agradecimento incomensurável ao seu Nelson, Mário Nelson Castelli e a família, né? Porque se a esposa dele botasse empecilho, ele não ia. Então, o senhor Mário Nelson Castelli, que Deus abençoe ele, a família dele, com muita paz, com muita saúde, que dê vida longa para que nós possamos continuar nessa luta. Então, é muito bom. Então, a mobilização realmente é regional. E eu, para ser sincero, Amaury, normalmente eu não tenho não como resposta. Normalmente, as pessoas ficam sensibilizadas e uma outra coisa, elas veem o resultado. E nós mostramos o resultado. Além do convite que a gente faz para que esteja no Ecoespaço, nós mostramos o resultado. Através de fotografia, através de filmagem, através de vídeo, logicamente, em cartas, mostrando para as pessoas aquela sua ajuda, independentemente do valor dela, ela vai ser muito bem usada e comprovadamente, sim, aonde foi gasto. Ô Vital, quem ainda quer ajudar, tá assistindo a gente, fala assim, não, mas é importante demais, eu quero ajudar, eu quero participar, eu quero fazer parte dessa história. O que deve fazer? Procurar o Vital em Guaranésia, ter um telefone de contato que a pessoa pode entrar em contato com você? Conta pra gente. Eu vou deixar o meu telefone e o Pedro vai passar o dele também e o do Eco. Porque o que é que acontece? Tem muita gente que às vezes liga para o Pedro e ele está no atendimento. Sim. E não pode parar para estar atendendo. Eu, como sou um aposentado, hoje eu estou bem vagabundo. Então, a qualquer hora pode ligar para mim. 35 é o código de área. 99178 1984. 35 99178 1984. 24 horas por dia. Pedro, os contatos. 35 98898 9693. E pode deixar também qualquer recado na página do Instagram da Ecoespaço. É Ecoespaço Guaxupé. O meu 99806-5664. A gente encaminha também a ajuda. Não é isso? Perfeito. Muito bem, você está com o segundo episódio do Inspiração. Parceria do site amaurijuniornews.com.br com a Observe Produtora do Rafael Baldão, a Jéssica realizando um trabalho maravilhoso em Muzambinho, na nossa região Observe Produtora. Podcast diferente para você, levando histórias incríveis e fatos do dia a dia. Coloque aqui na telinha a sua empresa, venha participar dessa história, venha fazer a diferença junto com a gente. 998065664 ou com o Rafael Baldão. Entra em contato com o Rafael. Nós vamos colocar também a sua empresa aqui. Nós já temos o apoio da 1000br.net, a marca da melhor internet. Ô Pedro, aproveitando esse gancho do Vital, acontece anualmente também um grande costelão, acredito que seja, eu não sei se perto para Bom Jesus ou Guaranés, acho que não, mas o costelão lá da ecoterapia é muito grande. Quando que acontece? Esse ano já tem data, uma previsão ou não? Sim, eu sou muito, muito grato ao Sonelso Castelli, ao Vital, ao Júlio Valeriano e toda a equipe que participa lá do Costelão. Ano passado a gente conseguiu fazer uma festa linda, que eu agradeço a cada pessoa que participou, a cada pessoa que ajudou. É um evento que cada ano ele marca mais e não tem noção o benefício que ele gera para a vida de toda a nossa associação, de todos os nossos assistidos. Esse ano ele já está marcado para o dia 4 de agosto,
dia 4 de agosto, eu convido todo mundo a estar indo comer com certeza a melhor costela que já comeram na vida. Mas a região inteira vai pra lá, né? Sim, ano passado nós tivemos grandes shows lá. Esse ano já tem alguns shows confirmados já. Um dos shows que está confirmado é Durval e Aladim, que era do Davi Durval e do Alan e Aladim. Eles cantam muito, já está confirmado. E os outros shows já estão confirmando. A gente tem muita comida boa, muita música boa. É um chopp delicioso lá e muita coisa bacana. Tem brinquedo para as crianças, é para a família inteira participar. Acesso, estacionamento, tem tudo. Estacionamento totalmente interno, a parte de acesso muito tranquilo. É um evento para a família mesmo. Deus proporciona muita coisa boa e no Costelão é um dos dias que a gente mais espera do ano e quando ele chega, realmente vale a pena. Ô Vital, 1.500 pessoas esse ano, você vai cantar lá também esse ano? Como é que é? Aí eu deixo a cargo dos meninos, né? O Vinícius Madeira, o Gil Matos, né? O Marcelo Mangalar, então é uma turma boa, hein? Turma muito boa. E a gente vai naquele trabalhinho, né? Começa às 2h30, 3 da manhã, a gente acorda o Pedro lá e já começamos a fazer o nosso trabalho, que é extremamente gratificante. No momento é cansativo, mas o resultado compensa tudo. No dia é cansativo, mas a satisfação no final do dia pelo resultado é maravilhoso. Maravilha. Normalmente eu chego 2h30 da manhã, sai 10 da noite, né? Que é para encerrar, fechar a porteira, né? Coisa muito boa, muito gratificante. Ô Pedro, o Eco Espaço, quantos funcionários, quantos colaboradores, voluntários, o que você pode falar da equipe de trabalho? Todo mundo tem salário e tem muitos voluntários? Atualmente o Eco Espaço conta com uma equipe multidisciplinar completa. A gente tem médico, nutricionista, físio, fono, TO, assistente social, pedagogo, neuropsicopedagogo, psicólogo. É uma equipe muito grande. Hoje a gente está com mais de 30 colaboradores, né? Dentro desses 30 colaboradores, a maior parte são prestadores de serviço, né? São pessoas horistas que vão lá e prestam, né, o seu serviço na sua área específica, e tem um grupo muito grande de voluntários também. A gente hoje conta com mais de 20 voluntários, aonde que a gente consegue fazer esse atendimento para todo o nosso público. E fica o convite também para as pessoas irem conhecer, ser voluntário, é de suma importância. O Vital citou há pouco, né, a parte de quando a gente era criança, né, numa época muito boa, onde que a gente tinha as cavalgadas, né, toda essa parte, e como é que Deus foi desenhando tudo, como é que as coisas foram acontecendo. Uma grande parte daqueles amigos de infância são amigos até hoje, e, por exemplo, você chegar lá no sábado de manhã nos atendimentos lá, todos eles estão juntos, todos eles estão abraçando a causa, e Deus, mais uma vez eu falo que foi maravilhoso no sentido que a gente hoje tem uma equipe muito forte, uma equipe muito sólida, de pessoas muito boas. Eu só tenho a agradecer por cada um que desempenha seu tempo, que gera muitos e muitos benefícios, né, para todos os nossos assistidos lá. Dr. Diogo, extremamente, seu irmão, né, Dr. Diogo, também extremamente envolvido. Sim, o Diogo é um braço direito, um braço esquerdo, né? Ele tá igual no bom português. Quem manda mais lá, o Pedro ou o Diogo? Não, na verdade, eu só recebo lá, eu só recebo coisa boa, assim. Eu falo que nem nos meus melhores sonhos podia tudo acontecer de uma forma tão maravilhosa. Os verdadeiros patrões nossos lá são nossas crianças e as famílias. Cada dia que chega uma criança nova lá pra gente é uma entrevista de emprego. E cada vez que essa criança tem evolução, é uma subida de cargo que a gente está tendo. E a nossa busca é incessante, e que Deus continue possibilitando da gente estar junto com eles, aprendendo e conseguindo agregar um pouquinho e receber um pouquinho deles, porque é magnífico. Ô Pedro, eu sou uma manteiga, Pedro. No outro podcast eu já quase chorei aqui, agora você vai me fazer chorar de novo. Ô Pedro,
a manutenção do dia a dia da ecoterapia, os recursos, vem apenas da arrecadação do costelão, tem verba governamental, como que é manter financeiramente os profissionais, a estrutura, tudo do ecoespaço? Quando aconteceu de Deus puxar o Ismael lá para perto dele, aí a associação literalmente ela caiu no meu colo, assim, modo de falar. Foi sempre foi um sonho meu e dentro de uma reunião numa instituição que eu trabalhava, o Ismael era vice-presidente, eu levei essa ideia da gente fazer o centro de ecoterapia e aí nessa reunião, né, eles falaram que a gente ia gerar muito custo para essa instituição, então eles não queriam a ideia. E aí, terminando a reunião, o seu Ismael me chamou de canto, falou assim, se você entrar com a parte de atendimentos, toda a estruturação de papéis, toda a parte burocrática, você pode deixar que eu toco. E naquele momento eu senti a mão de Deus me abraçando e falando assim, tudo vai dar certo. E assim foi. E aí quando né, Deus precisou dele lá, tudo aconteceu, né? E ele falou, Pedro, você vai tocar agora a parte administrativa também. E eu não fazia ideia que ia acontecer, mas só que Deus sempre foi colocando as pessoas certas, tudo foi acontecendo e a gente sempre fez tudo com o coração. Tudo corrobora Isso. para o bem, né, Pedro? E aí de 2017 mais ou menos até 2020 a gente andou pura e exclusivamente de doações, de eventos, de promoções que a gente fazia lá e tudo aconteceu, a gente foi conseguindo expandir, foi conseguindo acontecer e aí a partir de 2020 a gente conseguiu uma vinculação ao SUS e aí para atendimentos de Guaxupé. E aí foi acontecendo, a gente conseguiu essa parceria com a prefeitura. Aí essa parceria atualmente ela é para 503 atendimentos mensais e o restante desses atendimentos ele é 100% de eventos e doações. Então a gente tem uma parceria para atendimentos de Guaxupé. O restante das outras 15 cidades a gente atende através de doações e parcerias e eventos como Costelão. Tem uma equipe muito bacana que faz um leilão lá pra gente também. E já aproveitando aqui, né, na fala de leilão, eu queria convidar todo mundo para estar participando do leilão do Nicolas nesse próximo sábado lá no RC Leilões. É uma causa muito nobre. É um menino de 5 anos que tá numa luta incessante lutando contra um câncer e ele conseguiu um tratamento lá nos Estados Unidos, mas esse tratamento custa mais de 2,5 milhões. E a turma lá de Guaxupé tá muito empenhada em conseguir. E sábado vai ter um leilão lindo. Fica aqui o convite para todo mundo tá participando também. E aí, voltando à parte dos recursos, a gente conseguiu alguns recursos parlamentares. Começaram a chegar a partir, faz uns 2 anos mais ou menos. A gente conseguiu um aditivo para fazer um pouco da lista de espera andar. E esse aditivo teve mãos aqui de Muzambinho que nos ajudaram muito, levando os deputados lá para conseguir. A gente conseguiu um carro que hoje faz o transporte dos praticantes mais vulneráveis nossos de alguns projetos. E a gente agora conseguiu um recurso para fazer toda a parte de equipamentos do centro de autismo. O centro de autismo está contando com escalas de primeira, avaliações de primeira, toda uma parte operacional muito legal, uma sala de integração sensorial completa, um circuito psicomotor completo, então vai gerar atendimentos de muita qualidade. Aí essas são um pouco das parcerias que a gente tem. Tem mais um evento, né? Tem, aí agora no dia 25 de maio, não pode esquecer. Aproveitar. vai estar acontecendo a primeira feijoada lá do 25 de Ecoespaço. maio. Isso. Aí vai estar tendo Marcelo Mangalarga e Mais Que Moleque cantando, então vai ser samba e sertanejo, numa mistura muito legal. Vai ser os meninos que estão tocando esse evento, eles pensaram com muito carinho, vai ser um palco totalmente interativo com todo o público lá. A gente convida todo mundo, vai estar sendo servido a partir do meio-dia. Enquanto tiver a vitrola tocando lá, a comida tá servida, chopp terra boa também, uns drinks muito gostosos, numa
coquetelaria muito boa. Então fica o convite para levar toda a família dia 25 de maio, a partir do meio-dia, apenas R$ 40 o ingresso. A realização de quem, Vitão? Os meninos? Está realizando esse evento dia 25 de maio? Não, pode falar. Pode falar. É um grupo de voluntários que a gente tem lá da Ecoespaço. Os meninos que a gente fala assim. Tem que valorizar essa moça. Sim, Com certeza. porque vou contar um pouquinho da história desse evento, que foi uma história muito legal, que a gente estava fazendo um centro de autismo lá e tem algumas outras obras andando e todo mundo que vai lá às vezes fica assustado e eu falo, não, a mão de Deus está aí, pode ficar tranquilo que tudo vai dar certo. E graças a Deus, tudo sempre deu. Nunca sobrou no caixa, mas a gente nunca atrasou um pagamento. Sempre a gente conseguiu honrar com tudo, sempre tudo deu certo. E um dia eu escutei uma frase de um grande amigo meu que hoje está lá perto de Deus também, que ele falou assim, Pedro, vocês que gostam de terceiro setor, vocês nunca podem pedir porque vocês estão precisando. As pessoas vão chegar até vocês por um serviço bem prestado. E isso começou a acontecer, assim, graças a Deus, e tudo vai acontecendo. A gente divulga o que está acontecendo e os parceiros vão aparecendo, igual o Vital falou. E aí os meninos vendo, né, que a gente estava meio, vamos falar assim, né, falando, vai dar certo, mas... E eles pegou e falou assim, não, um deles trabalha em uma empresa alimentícia, ele conseguiu a doação, né, de todo o feijão, arroz, e eles falaram, nós vamos fazer uma feijoada aqui. Aí os cozinheiros já foram lá, já sentou de noite, fizeram uma reunião lá, aí eles falavam assim, não, daqui nós não vamos embora, já vamos ficar aqui até na feijoada, foi nessa 25 de maio. E aí juntou uma turma muito boa, as famílias dos praticantes ajudam a gente a vender os ingressos, e muita gente boa ajuda a gente a vender, e quem puder estar divulgando, vai ser todo mundo muito bem-vindo lá, que é um evento que com certeza vai ser muito parecido com o Costelão, que a gente está fazendo com muito carinho para todas as famílias que estiverem junto com a gente. Quer acrescentar alguma coisa, Vital? É mais um evento beneficente ao Ecoespaço que está chegando para ficar. Com força. Com certeza. Todo ano vamos falar assim, que dia que vai ser feijoada? Isso eu tenho certeza que vai acontecer. Que maravilha. Só para passar um pouco de água na boca, quem vai fazer a feijoada é os mesmos cozinheiros que fazem o feijão tropeiro do Costelão. Aí quem já comeu vai saber que é magnífica. Muito bom. Ô Pedro, fila de espera. Você tocou nesse assunto aí. Hoje, o Ecoespaço, Ecoterapia de Guaxupé, tem fila de espera ou não? Tem. A gente... É um assunto que a gente sempre fala que o sonho nosso é zerar, sabe? A fila de espera lá de Guaxupé, tudo tende, momentaneamente, a gente conseguir zerá-la. Porque a gente, né, tá conseguindo as parcerias para tá fazendo ela andar. Mas dentro de uma fila regional hoje, a gente deve ter mais de 300 praticantes esperando. Existe prioridade, dá-se prioridade aos pacientes de Guaxupé ou não? Ou a prioridade é a necessidade do paciente? Não, a prioridade é por acordo de chegada, né? O primeiro da lista é o primeiro a ser chamado, para a gente ser justo com todo mundo. Quando a gente fala de Guaxupé, é porque Guaxupé, de todas as cidades que a gente atende, é a única cidade que a gente tem vinculação ao SUS. Fica até aqui né, as cidades que puderem abrir as portas para a gente estar conversando, mostrar um pouquinho do trabalho, porque, por exemplo, de Itapiratiba, só para citar um exemplo, de Itapiratiba a gente tem mais de 40 na lista de espera. Então, às vezes, da gente conseguir fazer alguma parceria que facilitaria muito. Com as prefeituras da região é possível fazer essa parceria? Sim. Porque, burocraticamente, né? Sim, legalmente? Hoje no raio de ação de ecoterapia, os centros mais próximos que a gente vai ter é Poços de Caldas e São Sebastião do Paraíso, que são os dois mais próximos, né? Que a gente vai ter. A estrutura de Guaxupé é melhor do que esses ou está no mesmo nível? Você deve assim, pensar. as estruturas, né, cada uma é dentro das suas particularidades, assim, né? Porque o centro lá
né, de Guaxupé, a gente atende todas as normatizações da ANDE Brasil, que é a Associação Nacional de Ecoterapia. Então a gente tem o picadeiro coberto no tamanho exato, a gente tem toda a parte de acessibilidade adequada, né, para o nosso público, a gente tem o banheiro com toda a acessibilidade, todas as salas de atendimento, toda a parte é extremamente planejada para aquilo, né, dentro de todas as adequações da ANDE Brasil. E tudo que a gente construiu, igual foi citado há pouco, ele foi construído vendo a necessidade do nosso público. Então, né, a gente, hoje, graças a Deus, a gente tem uma estrutura bem completa, assim, o Ecoespaço é um espaço bem bacana. Pelo tempo de existência da ecoterapia, do ecoespaço, evoluiu muito rapidamente. É a mão de Deus de novo. Sim, com certeza. É o que eu falo, nem nos melhores sonhos a gente, né, imaginava, né, tá caminhando como tá, mas eu falo que Deus, ele sempre oferece um desafio e sempre ele oferece uma solução. Igual eu citei há pouco, a gente tem uma equipe multidisciplinar muito forte lá, muito capacitada, que literalmente dão conta do recado mesmo, mas principalmente são uma equipe muito acolhedora, onde que eles buscam, né, tá vendo tanto o praticante quanto a família, né, quanto todo o meio social dos nossos praticantes, e a gente tem parceiros muito bacana, que nem, né, não precisa nem falar do Vital que está aqui próximo, a gente que são pessoas que acreditam no nosso trabalho e anda junto com a ecoterapia numa caminhada muito próxima. Eu gostaria que você abordasse, mesmo que de forma mais rápida, alguns projetos que eu tive conhecimento. Projeto Vivência com Futuro, para idosos, né? Uma equipe multidisciplinar, professor de artesanato, assistente social, treino funcional e estimulação cognitiva. Aborda rapidamente para a gente. O projeto Vivência com Futuro foi um projeto que, dentro da literatura, é muito legal de ver. E eu falava, gente, na literatura americana, ele é muito utilizado, que é quando você faz, né, o público idoso se juntar ao público infantil para um gerar conhecimentos para o outro. Então, por isso que ele chama Vivência com o Futuro, que é a interação entre as crianças especiais e os idosos. Esse projeto ele conta com uma equipe multidisciplinar completa, ele tem médico, nutricionista, terapeuta ocupacional, professor de artes, professor de educação física, fisioterapeuta, professor de ecoterapia, assistente social, auxiliar terapêutico, professor de artesanato, um ajudante geral e um motorista. E é um projeto lindo de se ver. É um projeto onde né, que a gente vê os idosos manuseando a horta, onde que nas oficinas eles geram, né, produtos, vamos falar assim, né, artesanatos muito legais. Na parte de estimulação cognitiva, a gente está tendo aumento muito legal de benefícios com eles, a interação social deles melhorou muito, tem muitos relatos de diminuição né, de medicação. Hoje a gente conseguiu atingir basicamente todos os objetivos. O objetivo que a gente tem é da gente conseguir expandir cada vez mais esse projeto. Projeto Caminho da Inclusão, criança e adolescente, pedagogia, materiais adaptados, equitação lúdica, centro de autismo, terapia comportamental, integração sensorial. Puxa vida, fala um pouquinho. Esse projeto Caminho da Inclusão, ele é um projeto, né, eu falo que é o último filho que chegou para a gente agora, que foi um projeto que a gente desenvolveu com muito carinho, que ele é um projeto de estimulação cognitiva, estimulação sensorial, associado a materiais adaptados e inclusão pedagógica. Então, essas crianças, elas recebem atendimento individualizado, né, de pedagogos lá, onde que eles buscam essa estimulação tanto na área da educação quanto na área social e estimulação cognitiva. Eles participam da ecoterapia também como facilitador na área da educação. Eles têm acompanhamento de uma assistente social para estar fazendo todo o amparo social, e eles têm também a parte da terapia ocupacional para estar fazendo todos os materiais adaptados, e da neuropsicopedagoga também fazendo o auxílio disso. E aí a parte do centro de autismo é o que a gente citou há pouco, que ele vai
começar os atendimentos agora a partir de maio, onde que a gente vai estar, né, atendendo o público autista lá, com a parte de integração sensorial, que é toda a parte de estimulação do sistema vestibular, proprioceptivo, tato, visão, olfato, né, para que a gente consiga, né, fazer as regulações adequadas no autismo, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida e um melhor desenvolvimento, associado, né, à parte psicomotora, onde que vai ter, né, os professores de psicomotricidade. A gente vai ter uma nutricionista também que vai estar fazendo um acompanhamento para junto com a parte da integração sensorial, junto com a parte da psicomotricidade, a gente está trabalhando a parte de seletividade alimentar. A gente vai ter os psicólogos lá, uma equipe muito legal de psicólogo. Até tem um psicólogo aqui de Moçambique que está tendo um resultado fantástico lá junto com a gente, o Matheus. O Matheus é 10, a gente está muito feliz em tê-lo na equipe lá com a gente, o Matheus Prioli. E aí eles vão estar fazendo a parte das terapias comportamentais e fazendo a utilização também do método ABA. E lá então, né, todo o público que chegar, ele vai estar sendo acompanhado desde a avaliação inicial, vai estar sendo aplicadas todas as escalas, a hipótese diagnóstica, e a gente vai fazer essa hipótese diagnóstica, a gente vai encaminhar para o médico também, se necessário, para ele fechar algum diagnóstico. Mas às vezes não diagnóstico, né, por exemplo, do autismo, só assim, da gente fazer indicação, mas às vezes diagnóstico de alguma dificuldade de aprendizagem, diagnóstico de alguma dificuldade que aquele paciente nosso tenha, para que a gente consiga cada vez ter mais exatidão no tratamento, para que a gente consiga alcançar os objetivos cada vez de forma mais leve e consiga fazer orientação cada vez mais eficaz, tanto para a família, quanto para a escola, quanto para a sociedade. Porque às vezes a gente quer se amparar no máximo de avaliações, dados e escalas possíveis para a gente conseguir gerar o máximo de conhecimento para todo mundo que acompanha aquele nosso paciente, né? Pedro Cruvinel, presidente do Ecoespaço na cidade de Guaxupé. Importante a gente ressaltar, né, Pedro? Associação Filantrópica Gabriel da Silva Carneiro, né? Centro de Ecoterapia e Equitação de Guaxupé, Ecoespaço. Formalizado de forma correta, tudo acontece dentro da legalidade de forma absolutamente correta, né? Eu gostaria que você valorizasse a sua equipe, porque eu acho que nada acontece de forma isolada. Não é só o Pedro que faz, Sim. O Pedro Cruvinel, não é apenas um fisioterapeuta, mas é uma equipe toda de trabalho que faz tudo isso acontecer. Por favor, valorize a sua equipe. Com toda certeza, igual eu falei há pouco ali, Deus foi muito bom com a gente, onde cada dia aparecem mais pessoas boas. Igual eu citei, a gente tem uma equipe multidisciplinar completa, muito capacitada para estar trabalhando com eles, onde que cada um tem seu valor, cada um consegue dar seu melhor e com toda certeza o serviço está saindo muito, muito bacana. Eu só tenho a agradecer a Deus por todo mundo que ele coloca no nosso caminho. A gente tem uma equipe de voluntários muito boa, a diretoria nossa é uma diretoria muito bacana. Então, não poderia deixar de falar, né, que Deus coloca cada dia mais famílias lá junto com a gente para estar cada dia crescendo mais a família do Ecoespaço. E eu só tenho a agradecer a cada mãe que confia seu filho, a cada familiar, né, que confia um ente tão querido da família para estar junto com a gente. Então eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus e segundo a todo mundo que faz parte da família Ecoespaço, desde os colaboradores, aos voluntários, às famílias, aos animais, todo mundo, eu só tenho a agradecer. Ô Pedro, nós estamos quase encerrando o nosso podcast, mas eu vou dar um minutinho para você pensar. Eu queria que você contasse, nesse tempo que você está lá na ecoterapia, um momento, uma história, um paciente, uma situação que tocou o seu coração, que você pensou, olha, isso aqui realmente está valendo a pena, realmente está transformando a minha vida. Mas eu vou te dar um minuto para você pensar. Então, toda essa grandiosidade do trabalho da ecoterapia. Para a nossa região, que vive tantas dificuldades, é inegável que a nossa região vive, todo mundo fala assim, a região do sul, sudoeste de Minas, o sul de Minas, é uma região rica, maravilhosa. Nós gostamos, nós amamos essa região. Mas as coisas não são fáceis para a gente também, né, Vital? Aí a gente encara um trabalho desse, conhece um trabalho desse, não há como não se apaixonar por um trabalho que é feito pelo Ecoespaço. Concorda comigo, Vital?
Concordo plenamente, Amaury. Eu vejo muito, mas muito nas pessoas, o hábito de reclamar. Muito, mas eu fico pensando muitas vezes... É natural do ser humano? Às vezes existe até um certo exagero na Sim, reclamação. concordo. Verdade. Você levanta de manhã, você caminha, você tem os seus braços para lavar o seu rosto. Eles dizem que uma mão lava a outra, as duas lavam a cara, lavam o rosto. Nós precisamos parar de reclamar. Nós precisamos agradecer mais. Precisamos ser mais gratos, ter gratidão pelo aquilo que nós temos e por aquilo que nós somos. Eu sempre digo, para dar 1000 passos, você tem que dar o primeiro. E obstáculos, eles existem para que sejam transpostos, passa por cima. Existe pedra, junta as pedras para fazer uma calçada daqui a pouco. Então, eu adoro ser serviçal, vamos dizer assim. O avental é o símbolo da servidão. Então, você usa o avental para que ele não estrague a sua roupa, mas sabedor que amanhã ou depois você vai ter que usar o seu próprio eu. Então, se você foi convocado, se você foi agraciado com a oportunidade de ser útil para outra pessoa, você só tem que ser grato. Grato a tudo que tem. E é isso que eu faço. E eu não vejo dificuldade nenhuma em estar lá com o Pedro, estar lá com o pessoal. Me sinto extremamente agradecido por poder ser útil para pessoas que nem me conhecem. Mas que eu sei do resultado, o resultado final para essas pessoas, para essa família. E convido a todos que estão aí nos assistindo e os próximos também a ir nos visitar. Conhecer de perto. Conhecer de perto. Porque muitas das vezes você oferece um ingresso, uma rifa. Ah, não vou não. Uns falam assim, ah, não tem sorte. Esquece que está de pé, esquece que está caminhando. O sentido, o objetivo não é esse, né, Vitor? Poxa, vamos lá, vamos conhecer, vamos ver se realmente o Pedro está fazendo o que ele está falando que faz. Eu sei que faz. Mas vamos até lá conosco. Essa questão da gratidão que você colocou, e é muito importante, e toca muito. Eu aprendi na minha vida, no alto... Você tem 22 anos, mas eu, no alto dos meus 56 anos de idade, Pedro, eu aprendi que nós temos que agradecer antes. Todos os dias de manhã, eu já agradeço a Deus pelo dia maravilhoso que eu vou ter. O sentido é esse, porque demonstra a confiança que eu tenho em Deus. Então a gente tem que levantar de manhã e falar assim, obrigado, meu Deus, pelo dia maravilhoso que vai acontecer na minha vida hoje. E olha, funciona, viu? Funciona, dá resultado. Ô Pedro, uma história, um momento, uma emoção, algo que te tocou nesse tempo. Essa é a parte mais complicada da gente citar um ou dois casos que... Mas tem dois casos que marcou muito, desde da fundação lá do Ecoespaço, que um dos casos, um menino é um pouco mais novo que eu, hoje ele deve ter uns 30 anos, e há uns 5 anos atrás ele estava voltando para sua casa de moto e bateu a moto atrás de um caminhão. E ele ficou tetraplégico e aí veio um conjunto de fatores. Ele perdeu a mãe nesse tempo, perdeu a irmã, que ele tinha uma irmã especial também, que eu até acompanhava ele, então eu acompanhava ela, eu tinha contato com a família, e foi um caso que eu sofri muito, assim, de ver, e esse menino chegou pra gente lá na Eco, e a Eco literalmente transformou na família dele, ele, muito amigo nosso, e aí quando ele movimentava só o pescoço e alguns movimentos com muita dificuldade de membros superiores ali, de braços, coisas. E um dia nós tava querendo ganhar a percepção corporal dele, ganhar, né, que ele fosse estabelecendo essa parte, e aí a gente pediu para que ele fechasse os olhos, né? E na hora que ele fechou o olho, a lágrima desceu, que fazia 6 meses que ele tinha tido lesão, e ele falou que estava sentindo como se estivesse andando de novo, porque ele estava sentindo o movimento tridimensional puro do animal ali, que é o que foi citado antes, né? Que esse movimento, ele é um movimento idêntico ao da pelve humana. E aí a gente viu o real valor, e ele
chega, né, hoje ele faz até algumas trocas de passo com uma vórtice longa, tudo, e a partir daquele momento, grandes barreiras ele superou, ele, né, criou coragem para tirar carta, para conseguir ter mais autonomia. Algumas coisas que ele não conseguia fazer em casa, ele foi voltando a fazer, e esse é um caso que tocou muita gente. E um outro caso também que foi um caso, esse caso é bem recente agora, ele deve estar com um ano e pouco que chegou pra gente, uma família que procurou onde que essa criança ela tinha aversão a praticamente tudo. Ela era uma criança que chorava muito, que ela não conseguia sentar nem para se alimentar. A única hora que ela parava era a hora que estava dormindo. Ela não conseguia sentar na carteira na escola, nas outras terapias. E quando ela chegou para a Eco, a gente falou: o desafio tá aí, porque uma cadeira que fica quietinha ali, a criança tá com dificuldade de sentar. Você imagina na hora que a gente colocar ela num animal que tem muita movimentação. Só que o animal é um ser magnífico, e um dos processos da ecoterapia é a aproximação, é onde que a gente utiliza o cavalo, né, dentro de uma forma onde que ele vai gerar atenção, que ele vai estimular o campo visual ali. E a gente demorou 2 meses para conseguir fazer a montaria propriamente dita, assim. Mas antes desses 2 meses a gente foi vendo o processo de construção, onde que o cavalo colocou o ser humano embaixo do braço e ele se transformou num amigo daquela criança. E aí, a partir, né, do momento que essa criança começou a fazer, né, a montaria e receber todos os benefícios da ecoterapia, a mãe até hoje ela relata que a ecoterapia mudou a vida dela, porque hoje o filho dela consegue participar de uma série de coisas que ele não conseguia participar, né, devido a essa dificuldade de socialização e essa alteração sensorial que ele tinha de uma forma muito grande. E, e literalmente a gente pode falar com todas as letras que dentro da ecoterapia a gente tem muitas possibilidades de mudar a vida de muita gente para melhor. E a gente tem um animal lá que literalmente é um anjo de patas, porque a gente tem uma égua lá que é uma égua dada com uma égua arisca, as coisas. Mas na hora que ela vê uma criança precisando, essa égua faz a aproximação com essa criança. A gente até tá num processo desse, no caminho da inclusão lá com uma criança dessa, aonde que a criança tem dificuldade de ir até o animal, mas o animal não tem dificuldade de vir até a criança, e ele tá fazendo essa ponte de amizade. E com certeza, eu tenho certeza que vai ser uma amizade que vai dar super certo. Incrível, incrível. O Pedro Cruvinel, presidente do Eco Espaço, no começo do nosso bate-papo, o Vital disse que quando a pessoa se aproxima do espaço lá, do sítio, do Eco Espaço, da ecoterapia, a atmosfera é diferente, o sentimento é diferente, toca as pessoas, muda o comportamento das pessoas, um pouco a visão, a atmosfera, né, Vital? Com certeza. O Eco Espaço para você é um pedacinho do céu? Última pergunta. Sim, eu acho que, né, que a época mais sofrida que eu tive a partir da fundação do Eco Espaço foi na pandemia, onde que quando teve aqueles lockdown, lá ficou vazio, sabe? E o questionamento que eu fazia para Deus era por quê? Eu falava assim: por que isso está vazio? Se a gente construir isso aqui para ser o quintal da casa das crianças, por que o senhor não vai deixá-las frequentar? E dentro de uma explicação assim que o tempo vai dizer, alguma explicação vai ter. E foi os dias mais doídos da minha vida, assim, perante com o espaço, foram esses dias que lá estava vazio. E os dias mais alegres é os dias que lá tá lotado. A gente faz uma festa de final de ano lá, que é uma festa magnífica. As famílias vão, assim, e aí eu falo que minha turma tá inteira lá. E com certeza eu acho mais gostoso que o meu aniversário, sabe? O dia que a festa é das crianças, assim. E quando fala que a energia é diferente, as coisas, eu brinco comigo mesmo, que eu falo que às vezes Deus esquece de olhar para alguém porque ele olha com muito carinho pra gente lá, sabe? Muito bem, Pedro Cruvinel, presidente do Eco Espaço da cidade de Guaxupé. Pedro, meu sentimento é só de
só de gratidão. Contar com você nesse nosso projeto aqui em Muzambinho, do podcast Inspiração, para mim é uma grande honra. Você é um ser humano na essência divina de ser. Foi uma honra contar com você aqui hoje. Sou um admirador do seu trabalho, mas principalmente do seu caráter, da sua humanidade. Gratidão, muito obrigado e estamos sempre à disposição do Eco Espaço em Guaxupé. Eu que tenho a agradecer e convido todo mundo para estar indo lá, conhecer, passar um dia com a gente, conhecer esse mundo magnífico que é o mundo da ecoterapia, mas os elogios eles têm que ser para, eu falo que para quem realmente merece, porque às vezes as pessoas, obrigado pelo elogio, me elogiam as coisas, mas quem merece o real elogio são as pessoas extremamente puras, extremamente bacanas, os seres ditos como especiais, que é a parte que a gente dita, né, sempre fala que da parte de inclusão, a gente não inclui ninguém, quem inclui a gente são eles. Então, se as crianças ditas como especiais gostam da gente, você pode saber que você vai ser uma pessoa cada dia melhor. E Deus é muito bom de proporcionar de eu conviver e aprender tanto com eles. Vital Madeira Filho. É filho, né? Filho. Vital Madeira Filho, você é uma grande criança. Né? O espírito de criança cresceu um pouquinho mais do necessário, né? Você já ficou bravo comigo, eu já fiquei bravo com você, mas você mora aqui no meu coração, você sabe disso. Eu tenho uma enorme admiração pela sua força de trabalho, pela sua preocupação com o ser humano, com o próximo e por esse seu envolvimento tão grande que você tem com as causas sociais de Guaranésia e de toda a nossa região. A você, Vital, nós temos essa liberdade. Olha, gratidão eterna para você. Quero ser seu amigo até no fim dos meus dias. Você com 22 anos, eu já estou lá chegando aí em outra fase, mas quero ser seu amigo sempre. Gratidão, meu amigo. Bom, a palavra exata essa, gratidão. Eu quero dizer que sem os nossos assistidos lá, o Eco Espaço não existiria. Então, a eles também que são o porquê, né, dessa nossa luta, dessa nossa guerra, desse nosso prazer, e o resultado que é conseguido, que nos realmente mostra por que é que nós viemos, né, neste plano. Então, gratidão realmente por sermos o que somos, mas o aprendizado é incomensurável. Eu acho que nós aprendemos muito mais com os assistidos do que eles Claro, isso é verdade. né? É uma coisa, assim, fantástica, né? Então é muito bom, eu só tenho que agradecer, como diz o Pedro, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar sendo útil. Né? Quiçá muitos poderosos, entre aspas, pudessem sentir o que nós sentimos. Eu acredito que o mundo seria diferente. Se houvesse mais diálogo, mais compreensão, e o uso da real, né? Muitos se dizem poderosos, mas da real necessidade da autoajuda, da beneficência, né? Que é o ato positivo da autoajuda. Eu só tenho que agradecer, inclusive, a esse espaço, né? Por estarmos aqui nesse momento. Também aqui, inspiração. Já dizia um dos nossos, o Tiaguinho, né? São Tiago. Fé sem obras é nula. Não existe. Muito obrigado. Grande Vital Madeira, de Guaranésia, Pedro Cruvinel, de Guaxupé, presidente do Eco Espaço, o Ecoterapia lá da cidade de Guaxupé. Podcast número 2 do Inspiração. Foi um prazer enorme bater um papo hoje com essas duas pessoas incríveis. O Inspiração é uma parceria do site amaurijuniornews.com.br, da Observe Produtora, através do diretor Rafael Baldão e da Jéssica. Temas atuais de Muzambinho da região, além de histórias de vida que inspiram e transformam. O apoio sempre da milbr.net. Um fraternal abraço a todos e até breve, se Deus quiser.